Você já sentiu fome no processo de emagrecimento? Eu acho que não tem coisa mais terrível do que você buscar pelo emagrecimento, ter que fazer uma restrição muito grande na alimentação e ficar passando fome. Eu acho que esse é um dos principais pontos que faz com que as pessoas não consigam ter tanto resultado de emagrecimento por um tempo prolongado. E esse é um dos pontos altos da estratégia low carb. A estratégia low carb, quando bem feita, né, que você diminui a concentração de carboidratos da sua dieta, você passa a comer conforme a sua fome, tem um ponto muito legal que é gerar muita saciedade, você se sentir satisfeito. Então, eu acho que todos que estão aqui, né, todas vocês que estão aqui, querem ter um resultado de emagrecimento sem tanto sofrimento, e eu acredito que a estratégia low carb seja uma estratégia voltada para isso, né? Focada nisso. O ponto alto dela é você realmente se sentir satisfeito, não ficar passando fome para ter, né, um resultado de emagrecimento que você tanto deseja. Isso acontece porque toda vez que a gente diminui a concentração de carboidrato da nossa dieta, principalmente dos industrializados, aqueles alimentos que estão ali no nosso dia a dia, a gente sente um pouco mais de saciedade, porque a gente passa a basear a nossa alimentação em comida de verdade, né? Então, nos vegetais, nas proteínas de boa qualidade, nas gorduras de boa qualidade, diminuindo essa concentração de carboidratos. E isso acontece porque a digestão do carboidrato, a digestão das farinhas, dos pães, das massas, ela é muito mais rápida. Então, toda vez que a gente come um prato de macarrão, por exemplo, no domingo, na hora do almoço, a gente sente que fica muito mais satisfeito ali naquele momento, mas você sente fome 1h30, 2 horas depois. Você já deve ter sentido isso. E quando você come, por exemplo, um prato com legumes na manteiga, com carne, ou então um churrasco, onde você acaba comendo uma quantidade de proteína um pouquinho maior, uma gordura ali daquele alimento, você sente que você fica satisfeito por mais tempo. E aí entra aquilo que eu já comentei nos vídeos anteriores, que é quando a gente come carboidrato, principalmente nas refeições intermediárias ali do nosso dia a dia, se 1h30 depois ali, né, na sua rotina, você sente fome, muitas vezes você fica comendo ao longo do dia muitas calorias e isso vai impactar no seu resultado de emagrecimento. Quando a gente faz essa inversão dessa estratégia, né, e começa a aplicar uma dieta mais low carb, uma estratégia diferente ali no dia a dia, a gente vai ficar mais satisfeito por mais tempo, fazendo então, né, tendo mais saciedade e fazendo então um resultado muito maior de emagrecimento. Quando a gente pensa nisso que eu acabei de comentar, né, de você ter um prato de macarrão e se sentir satisfeito, mas depois passar um tempinho ter fome de novo, e quando você come um prato com um pouquinho mais de proteína, ter uma saciedade muito maior, isso se deve pela digestão lá no nosso estômago. Então, a digestão do carboidrato ela é muito mais rápida, então você comeu o carboidrato, ele digeriu muito rápido, porque ele é fácil de digerir, na maioria das vezes ele é amido, né, ou algum tipo de carboidrato bem rápido de ser digerido. Você digeriu isso, caiu lá na sua corrente sanguínea, o nosso corpo já fez todo o processo dele de armazenar isso como fonte de energia e utilizar, né, como fonte de energia ou então estocar na forma de gordura. O contrário acontece quando a gente consome uma proteína, por exemplo. Então, você consumiu um prato com uma proteína, então não estou falando só para um bife, um ovo, uma carne, né, em geral, mas quando você come uma grande quantidade ou uma quantidade de proteína, você tem a digestão que demora um pouquinho mais para acontecer. Então, toda vez que a gente tem a digestão acontecendo, a gente tem saciedade prolongada. Então, essa saciedade prolongada faz com que você dê um intervalo maior entre uma refeição, que é o que acontece, por exemplo, quando você come um churrasco ou algo nesse sentido. Usando isso para o nosso dia a dia, pensa que substituir aquele pão francês ou aquele pãozinho do dia a dia por ovos, por iogurte, que são alimentos mais proteicos, vão fazer com que você tenha mais saciedade por mais tempo. Então, fazer essa troca no café da manhã, por exemplo, e fazer uma troca no almoço, ao invés do prato de arroz com feijão, um pedacinho só de carne, um pedacinho de legumes, por exemplo, fazer a substituição de diminuir um pouquinho a quantidade de carboidratos e colocar ali uma proteína, mais vegetais, mais legumes no seu prato, vai fazer com que você tenha mais saciedade ao longo do dia. E aí vai fazer com que você, nesses intervalos, né, nesses lanches intermediários, tanto o lanchinho da manhã quanto o lanchinho da tarde, você, por ter feito um bom café da manhã, por ter feito um bom almoço mais completo, com menos carboidrato, um pouquinho mais de proteína e gordura natural ali,
você não precise dessas refeições intermediárias. Isso se deve à saciedade. Então, acho que o ponto alto da alimentação low carb, da estratégia low carb, é você se sentir mais satisfeito por mais tempo, fazendo com que você diminua a concentração de calorias da sua dieta, porque você não precisa ficar beliscando ali o tempo todo, e você consegue respeitar a sua fome, então isso é muito legal. São estratégias complementares, né, que vão te ajudar aí nesse processo de emagrecimento. E você consegue ter um resultado de emagrecimento sem ficar com aquela sensação de que está comendo pouco, de que está com o estômago roncando o tempo inteiro, que está com necessidade de comer o tempo inteiro, ou então que está tendo dor de cabeça, cansaço, tontura, porque está fazendo uma restrição muito grande. Então, usar essa estratégia para te favorecer no resultado de emagrecimento, para te ajudar no resultado de emagrecimento, para te fazer emagrecer comendo comida de verdade e se sentindo satisfeita, vai te dar esse conforto e essa sensação de que está sendo mais tranquilo do que na maioria das vezes foi para você. Então, use isso como uma estratégia para o seu dia a dia, olhe para a estratégia low carb dessa forma, para que ela te ajude no processo de emagrecimento.